Marcos Rocha suspenso, Gabriel Menino machucado, Mike se recuperando de cirurgia, até o Gustavo Garcia tá lesionado. O Palmeiras, no momento, tá sem lateral direito nenhum para a final da Libertadores no dia 27 de novembro. E agora? Qual que vai ser a solução? Quem que vai ser o lateral direito do Palmeiras? No vídeo de hoje eu vou te apresentar algumas possibilidades. Vem comigo. Salve, salve você que acompanha a Análise Verdão aqui no YouTube, eu sou o Leonardo Suzuki, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo. Hoje é dia de falar sobre a lateral direita. É claro, a gente tá sem lateral direito nenhum, tá todo mundo machucando. Marcos Rocha, que é o titular, tá suspenso pra final e a gente precisa de uma solução, a gente precisa de alguém que possa fazer essa função e hoje eu vou te apresentar lá na pranchetinha algumas possibilidades, quem que pode ser esse jogador, quem que pode ser esse lateral direito para enfrentar o Flamengo na grande final da Libertadores. Eu só peço para que você se inscreva aqui no canal, estamos quase aí nos 18 mil inscritos, então inscreva-se, manda o canal para os seus amigos, fala aí, ó, conteúdo bacana, manda o link para eles, youtube.com/analiseverdão e fala inscreva-se também para poder acompanhar e vem comigo, deixa o seu like já antes de tudo e bora então para análise, bora para pranchetinha. Muito bem, rapaziada, estamos aqui na nossa pranchetinha com o Marcos Rocha no time, né? Por quê? Porque antes da gente ver quem pode substituir o Marcos Rocha, quem pode ser esse lateral direito, a gente precisa entender como essa posição, como a função que o Marcos Rocha, que é o titular, exerce ou exercia, influencia no modelo de jogo do Palmeiras, influencia no coletivo como um todo. Porque se fosse simplesmente para citar nomes aqui para vocês, pode entrar esse, não seria uma análise tática, eu não precisaria vir aqui na prancheta. Então a gente precisa primeiro entender o contexto. Então, muito bem, quando o Palmeiras se defende em linha de 4 aqui, com um time que talvez seja o titular na teoria, mas não precisem se apegar aos nomes, tá? Poderia ser o Melo aqui no meio, ou o Verón no ataque, enfim, não precisa se apegar aos nomes. Vamos tentar entender os mecanismos. O Palmeiras geralmente se defende num 4-4-2, certo? Claro que quando faz linha de 5, né, defende com uma linha de 5 atrás, mas geralmente é um 4-4-2, e aí quando o Palmeiras tem a bola, quando o Palmeiras vai atacar, entra em fase ofensiva, é um mecanismo diferente. O Marcos Rocha, ele vira um terceiro zagueiro, vocês sabem disso. O Palmeiras faz uma saída em 3, a gente já explicou esse mecanismo aqui várias vezes. O Piquerez vira esse jogador que abre o campo pela esquerda, liberando o Dudu para jogar por dentro junto com o Rafael Veiga, Rony na frente, 2 volantes e um outro cara aqui, o Wesley, né, nesse exemplo, abrindo o campo pelo outro lado. Então o Marcos Rocha, ele é um cara importante nessa função aqui, de saída de bola, de fazer essa saída em 3, e é por isso que não é simplesmente trocar 6 por meia dúzia, tá? Claro que, vamos tirar já aqui o Marcos Rocha, a troca natural seria por Menino ou por Mike, né? Que imagino que na cabeça do Abel, essas seriam as trocas naturais, por serem jogadores já mais acostumados com a posição e poderiam exercer essa função aqui de saída de bola, e eu também já adianto aqui para vocês, tá? Eu acho que, na minha opinião, se um dos dois se recuperar até a final da Libertadores, né? Se não estiverem mais lesionados até 27 de novembro, deve ser titular, tá? Qualquer um dos dois que se recuperar por estar mais acostumado com a posição, enfim. Pelo que eu sei do trabalho do Abel, pelo que a gente já conhece, imagino que qualquer um dos dois que se recuperar deve ser o titular. Mas, no momento, a gente precisa pensar em outras alternativas caso um dos dois não se recupere. E claro, tem o Garcia também, né? O Gustavo Garcia, que é o lateral titular do Sub-20, que também está lesionado, né? Vale dizer isso, mas mesmo assim, se tiver disponível para a final da Libertadores, eu não vejo ele entrando como titular, tá? Ele, inclusive, é um cara que eu gosto, quando eu vi ele jogando no Paulistão, me agradou, mas a gente precisa sempre lembrar que a gente tá precisando de um lateral direito não para fechar o Campeonato Brasileiro, né, para completar o ano e tudo mais, é para jogar uma final de Libertadores contra um dos melhores times do Brasil, contra um dos melhores times do continente, marcando um dos melhores atacantes do continente, que é o Bruno Henrique, que cai por aquele lado. Então, acho que não é tão simples assim a entrada do Garcia meio que do dia para a noite, tá? Apesar de ter um tempinho até lá. Então, vamos pensar que não temos nem Menino e nem Mike para poder jogar na lateral direita. Vamos voltar para aquele 4-4-2 para entender o que o Palmeiras pode fazer, o que o Abel pode fazer aqui. Quem entrou nesses últimos jogos, né, a solução que o Abel trouxe foi o Rony jogando como lateral direito aqui, e aí vamos supor que entra, por exemplo, o Verón aqui no ataque para fechar esse 4-4-2, tá? O Rony entrou aqui pela direita. Defendendo, né, é interessante porque
não que seja interessante, mas o Rony ele é um cara que se dedica bastante defensivamente. Na Libertadores contra o Atlético Mineiro, ele anulou o Guilherme Arana na primeira partida no Allianz Parque, então defensivamente ele é um cara que não vai prejudicar muito não. Mas quando a gente vai pensar no coletivo, naqueles mecanismos que eu tinha explicado para vocês, eu acho que o negócio fica um pouco mais complicado. Porque o Piquerez, ele tem característica de ocupar o corredor. Ele não tem característica de fazer saída de bola. Então o Piquerez ocupando o corredor, jogando o Dudu pro meio, fazendo toda aquela questão que eu mostrei para vocês, joga o Rony aqui para essa função que o Marcos Rocha exercia e o Rony não vai fazer a saída de bola, né? Então o que teria que fazer? O Rony vai abrir campo, joga o Wesley para dentro e aí a gente teria uma saída com o Piquerez, que eu não acho tão interessante, tá? E pode ser o Wesley abrindo o campo aqui, por exemplo. Eu não acho muito interessante, eu não acho que o Piquerez tem a qualidade técnica necessária para fazer o Palmeiras sair bem com bola aqui desde a primeira fase de construção. Então, quais alternativas a gente teria nesse sentido? Tira o Piquerez e coloca, por exemplo, o Jorge, que é um cara que tem uma capacidade melhor de construir, e aí a gente pode defender em linha de 4, por exemplo, aqui com o Rony. Só que eu acho complicado porque o Jorge fisicamente ainda não tá numa condição bacana, a gente tem visto isso. Contra o Bahia, no final do jogo, ele tava morrendo, e a gente vai enfrentar um time muito intenso como é o Flamengo. Defensivamente, o Jorge é um cara pouco intenso, então eu acho perigoso colocar o Jorge, tá? Então vou excluir a possibilidade de Jorge por enquanto. Outra possibilidade é o Renan. Se a gente coloca o Renan fazendo aquela função de lateral esquerdo sem bola e o Rony aqui pela direita, né? Palmeiras defendendo aí nesse 4-4-2. O Renan, ele pode ser esse cara que faz a saída de bola, faz a saída em 3, o Rony vem abrir o campo pela direita e aí o Palmeiras teria uma configuração mais tranquila, né? Mais padrão de saída de bola, de momento ofensivo, e o Renan tem essa qualidade para sair. Isso de fato é uma possibilidade. Agora, o que me deixa com uma pulga atrás da orelha em relação a essa ideia é o seguinte: o Rony. Primeiro que o Rony tá numa fase bem ruim, né? E jogando por dentro, ele já não tem contribuído tanto. Mas jogando por fora, jogando pelo lado, eu acho que ele contribui ainda menos. Ele é quase que -1 no momento ofensivo do Palmeiras. Sem bola, como eu disse, ele contribui, ele marca, ele tem intensidade, ele pressiona a bola. Mas quando o Palmeiras vai atacar, eu acho que o Rony aberto é um cara que vai contribuir muito pouco. E esse lado direito do Palmeiras, né, vai enfrentar, claro, o lado esquerdo do Flamengo, que tem o Felipe Luiz na lateral esquerda. E o Felipe Luiz eu acho um craque, acho que joga muita bola, na minha opinião, é o melhor lateral esquerdo do país, mas não é nenhum garoto, é um cara já de uma idade avançada. Em algum momento desse jogo contra o Flamengo, podem surgir espaços nas costas do Felipe Luiz. E é importante que a gente tenha um jogador aqui jogando pela direita que saiba aproveitar esses espaços nas costas do Felipe Luiz. E o Rony, no momento com bola, eu acho que prejudica muito o Palmeiras. Então, um teste que eu acho que poderia ser interessante de ser feito é do Breno Lopes. Então vamos tirar o Rony aqui e colocar o Breno Lopes. Eu acho que pode ser um cara interessante nesse sentido. E aí o que pode acontecer? O Palmeiras pode até jogar com uma linha de 5, não precisa abrir mão do Piquerez, por exemplo. Claro que o Palmeiras pode jogar com uma linha de 4 aqui com o Renan fazendo a lateral esquerda, o Breno Lopes fazendo a lateral direita, né? E aí o Breno Lopes eu acho que tem uma capacidade um pouco melhor de explorar esse corredor, de fazer ultrapassagem, de chegar à linha de fundo, pode trazer um pouco mais para o Palmeiras no momento ofensivo, tá? Jogando por esse lado, que é a posição mais natural para ele, né? A posição de origem dele. Mas o que o Palmeiras pode fazer também é, por exemplo, tirar o Wesley ou tirar o Verón. Vou tirar aqui o Wesley, por exemplo, e se defender com uma linha de 5. Três zagueiros com Renan, Gomes e Luan, o Breno Lopes fazendo esse ala pela direita. E vale lembrar que a posição de ala, né, digamos assim, não é novidade para o Breno Lopes. Na Libertadores contra o São Paulo, principalmente no jogo do Morumbi, no jogo do Morumbi, né, que o Breno foi titular, ele foi praticamente um ala pela esquerda, porque o Daniel Alves atacava muito pela direita e ele sempre acompanhava, formava uma linha de 5. Então o Palmeiras pode formar uma linha de 5 e aí marcar, por exemplo, num 5-3-2, que é o mais usual quando o Palmeiras marca em linha de 5, ou num 5-4-1, por exemplo, deixando o Dudu mais solto aqui na frente, pode ser o Wesley aqui no lugar do Verón, enfim, são algumas possibilidades. E aí o Palmeiras marcando em linha de 5 também não precisa fazer tanta compensação quando tem a bola, né? Porque aí é só Piquerez sobe, Breno Lopes sobe, os dois abrem o campo, os dois ocupam o corredor, que é mais da característica deles, Zé Rafael e Danilo na saída de bola, e aí a gente tem um trio aqui na frente com Wesley, Veiga e Dudu, por exemplo, pode ser o Verón, pode ser o Rony, pode ser algum outro jogador. Enfim, são algumas possibilidades. Eu não tô aqui
falando para vocês que o Breno Lopes é a grande solução da lateral direita do Palmeiras. Mas se a gente não tiver nenhum lateral direito disponível, vão ter que ser feitos testes e algum jogador que não é lateral direito vai ter que fazer a posição que seja o mais adequado. E um ponto que eu também não posso ignorar aqui nesse vídeo é que a gente fala da falta de um lateral direito no Palmeiras desde a temporada passada, né? E se tivesse vindo nesse meio tempo um lateral direito com status de titular, um cara para chegar e jogar, talvez a gente não tivesse aqui debatendo qual atacante usar na lateral direita numa final de Libertadores. Mas enfim, a nossa realidade meio que é essa e eu quero saber a opinião de vocês aí nos comentários. Até resumindo um pouco a minha opinião, eu acho que Rony e Breno Lopes são caras que podem ser testados nessa função dentro desse cenário, mas se Menino ou Mike se recuperarem até a final, deve ser o titular mesmo, porque é um cara mais da posição, um cara de origem mesmo com as limitações que a gente sabe que eles têm com a fase péssima que o Menino vinha vivendo, tá certo? Mas eu quero saber a opinião de vocês aqui nos comentários, por favor, deixa aí a sua opinião, eu tô sempre lendo, sempre trocando uma ideia com todo mundo, então deixa aí se tem outros vídeos também que você queira que a gente faça aqui, algum tema coletivo ou individual que você queira que a gente aborde em um vídeo, deixa aqui que eu tô sempre anotando as sugestões de vocês, quem sabe a sua sugestão não pode virar um conteúdo aqui no canal, tá certo? E se você chegou até aqui, deixa o seu like que é muito importante, ajuda a subir o vídeo aí na plataforma, chegar a cada vez mais palmeirenses. E não esqueça também de se inscrever, estamos aí rumo aos 18 mil inscritos, então inscreva-se e ative o sininho das notificações para não perder nenhum conteúdo aqui no canal, tá certo? Siga também a Análise Verdão em todas as redes sociais para acompanhar toda a nossa cobertura completa, conteúdos exclusivos sobre o Palmeiras, e eu vejo vocês num próximo vídeo. Tchau, tchau.